Saudações a todos! Muito bem, neste período nós iremos trabalhar com a disciplina de Geometria Descritiva. Eu sou o professor Mário Silva e vamos ver o que temos para estudar neste período juntos. Então, a princípio, nós precisamos saber o que é Geometria Descritiva. Segundo o pai, considerado o pai da geometria descritiva, Gaspar Monge, geometria descritiva é representar com exatidão, sobre desenhos que só têm duas dimensões, os objetos que na realidade têm três e que são suscetíveis de uma definição rigorosa. Então, com essa definição, ele consegue falar um pouco de tudo que a gente vai ver. É tentar representar objetos que estão no plano bidimensional como se fossem em três dimensões. E aí a gente vai entender e estudar algumas técnicas para que isso aconteça com mais facilidade. Então, quando surgiu a geometria descritiva? Mais ou menos por volta do século XVII. Ela é uma ciência que estuda os métodos de representação gráfica das figuras imparciais sobre o plano. Resolve problemas como construção de vistas, a obtenção das verdadeiras grandezas, que a gente mais adiante vai saber o que é, de cada parte, de cada face do objeto, através de alguns métodos descritivos e também a construção de protótipos do objeto representado. Então, todos esses elementos vão nos dar base para que a gente possa representar com muito mais facilidade qualquer tipo de objeto que a gente queira representar. Então, vamos ver mais ou menos o início de como funciona isso. Então, nós temos aqui plano de projeção. Veja que aqui esse é o plano vertical e aqui é o plano horizontal. Então, o que é o plano de projeção? É o plano sobre o qual se projeta uma figura, que seria este plano aqui. E aí nós vamos mais ou menos saber o que significa o plano vertical de projeção. Na geometria, é o plano onde incidem os raios projetantes horizontais. Quais são esses raios? Essas linhas tracejadas aqui são esses raios de projeção. Então, neste plano, aparece a projeção vertical do objeto. Esse que está aqui em vermelho. A projeção vertical do objeto, que também nós chamamos de vista frontal. Próximo. Aqui nós temos o plano horizontal de projeção. Então, nós acabamos de falar do vertical, plano vertical. Esse aqui é o plano horizontal de projeção. Na geometria, esse plano é onde incidem os raios projetantes verticais. Está vendo essas linhas tracejadas aqui? Eles estão na vertical, não é? Então, eles são os raios projetantes verticais. Ele aparece em uma projeção horizontal do objeto, que é esse que está aqui em vermelho, que nós também chamamos de vista superior, como se estivesse olhando aqui de cima desse objeto. E aí a projeção que se dá no plano horizontal é essa que nós estamos vendo aqui embaixo. Outra figura que nós vamos ver bastante nessa disciplina é a épora. Então, o que é a épora? Basicamente é a representação de uma figura através de suas projeções, estando o plano vertical rebatido sobre o plano horizontal. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura sobre isso. Então, o rebatimento consiste na rotação de 90 graus do plano vertical no sentido anti-horário após o rebatimento. Vamos já ver aqui para a gente entender melhor. Então, está vendo esse desenho aqui das setas? Então, é como se você girasse esse plano vertical aqui para baixo e a outra parte do plano vertical que está embaixo, ele fosse para cima e nós vamos ter apenas um plano aqui, que é esse que nós temos aqui ao lado, nós chamamos de épora. Aí, claro, ao longo da disciplina nós vamos estudar ela com muito mais calma. Vamos tentar entender algumas coisas que existem no dielo. Aqui nós temos aqui a linha de terra,
é o que? Uma reta determinada pela interseção dos planos horizontal e vertical de projeção. Rebatimento, que é o que nós acabamos de falar, é a rotação do plano horizontal em 90 graus para obtenção da épora. Quais são as linhas de chamada? Opa, verdadeira grandeza. Nós vamos aqui antes na linha de chamada. É uma reta perpendicular à linha de terra que liga as projeções horizontais e verticais de pontos. E uma figura em verdadeira grandeza, que vai ser colocada com a sigla VG, diz de uma projeção quando o objeto está paralelo ao plano de projeção, projetando o mesmo com sua real superfície. Então, o objeto é representado como se fosse o tamanho em verdadeira grandeza. O que é a épora de verdade? Uma representação de figuras no plano bidimensional pelas suas projeções. Cota é a distância de um ponto ao plano horizontal. Afastamento é a distância de um ponto ao plano vertical. É importante guardar esses siglas PH, PV, LT, VG, que ao longo da disciplina nós vamos ver bastante isso. O que é uma abscissa? É a distância entre a interseção, que é da linha de chamada, com a linha de terra. E um ponto arbitrário sobre a linha de terra que é definido como origem. Não se preocupe, a gente vai estudar isso com muito mais calma ao longo do nosso período. Então, para que serve a geometria descritiva? É importante fazer essa pergunta e tentar responder antes de ver esse vídeo, mas vamos lá. Então, com o método criado por Gaspar Monge, é possível representar sobre um plano figuras no espaço. De fato, por meio do desenho de projeções, são realizadas operações gráficas com raciocínios e soluções próprias da geometria plana. Então, mais uma vez, para lembrar vocês, quem foi Gaspar Monge, o criador da geometria descritiva? Ele foi um francês, filho de um pobre negociante, por influência de um tenente-coronel. Ele assistiu às aulas na escola militar de Mézières, onde seria depois professor. Ele foi um dos matemáticos da Revolução Francesa. Como matemático, a principal obra dele foi realmente a criação da geometria descritiva, que mantida secretamente, guardada por seus superiores até 1794, porque eles achavam que era totalmente de interesse da defesa nacional da França. Muito bem, então, esse foi um pequeno resumo daquilo que a gente vai ver ao longo desse período. Então, mais uma vez, bons estudos a todos e até a próxima